Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tema que vocês gostam muito, que é sobre escrita terapêutica guiada, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso primeiro trimestre do ano. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. Estou aqui com o meu caderno, né, que é onde eu vou ler as perguntas para vocês. Essa escrita terapêutica guiada, minha gente, ela é dividida em dois blocos. Um primeiro bloco é o bloco de 4 perguntas e o segundo bloco é o bloco de 5 perguntas, tá? No primeiro bloco é onde a gente vai fazer a análise e a reflexão do nosso primeiro trimestre. Eu vou ler as perguntas que eu escrevi aqui para vocês. Nesse bloco eu já fiz a minha reflexão, tá certo? E vou dar sugestões para vocês de como é que vocês podem responder essa escrita terapêutica, tá? Porém, vale ressaltar que essas perguntas que eu coloquei aqui, gente, são perguntas muito intuitivas, são perguntas muito pessoais, e aí, como vocês já sabem, né, eu não vou fazer a leitura do que eu escrevi, mas eu vou sim ajudar vocês a como é que vocês podem estar respondendo essas perguntas e assim poder também refletir sobre o primeiro trimestre de vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta do bloco Reflexões do primeiro trimestre é a seguinte: o que eu fiz de bom até agora? Quando eu trouxe essa pergunta, gente, nesse primeiro momento, foi justamente para que eu pudesse descrever as coisas que me aconteceram ao longo desse primeiro trimestre. E uma coisa que aconteceu, que eu não contei para vocês, mas eu estou contando aqui agora, foi que eu pedi demissão de uma das escolas que eu estava trabalhando, para poder trabalhar em outro lugar, em outra escola, que me pagasse, né, de fato, um salário mais justo, né, algo ali que fosse bom para mim, que fosse positivo para mim. Então, isso, por exemplo, foi uma das coisas que eu anotei dentro desse meu caderno. E fora várias outras coisas também. Então, assim, é o momento onde você vai refletir justamente sobre o que aconteceu de bom nesse primeiro trimestre para você. Ah, Nath, mas é obrigado a ser coisas grandiosas? Não, não é obrigado a ser coisas grandiosas. De repente, nesse primeiro trimestre, você conseguiu fazer uma coisa simples, mas que para muita gente é super difícil, como a questão de beber a quantidade certa de água por dia. Então, talvez nesse primeiro trimestre, você conseguiu se empenhar para poder tomar a quantidade ali certinha de água por dia, de acordo com o seu peso, e você conseguiu realizar essa meta nesse primeiro trimestre. Então é algo que vale a pena sim você escrever dentro do seu caderninho, dentro da sua folhinha aí, para você colocar como um saldo positivo desse primeiro trimestre. A segunda pergunta desse bloco de reflexões do primeiro trimestre é a seguinte: o que não saiu como eu esperava? Esse aqui foi o momento, minha gente, que eu confesso que quando eu comecei a responder essa pergunta, eu fiquei muito reflexiva e eu fiquei muito triste comigo mesma. Uma das minhas metas que eu tinha colocado, né, para esse mês, para esse trimestre, na verdade, foi de focar muito mais na minha saúde física e cuidar muito mais da minha saúde física e da minha alimentação. Inclusive, eu tinha até colocado uma meta de que no primeiro trimestre eu queria ter perdido pelo menos aí uns 4 quilos. Mas infelizmente não aconteceu. Eu não consegui cuidar direito da minha alimentação. Eu também não consegui treinar direito do jeito que eu queria ali. Os 4 treinos na semana foi bem complicado, mas a gente tá aqui e o propósito de tudo isso, né, quando a gente para esses momentos para refletir sobre a nossa vida, é justamente a gente poder pegar o balde que a gente chutou e retomar a rota da nossa vida, né, e retomar as rédeas e fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui, não ter conseguido focar justamente no meu projeto dos 30 anos em busca da minha melhor versão física e emocional. Então, assim, nesse primeiro trimestre eu tive uma quantidade considerávelzinha, assim, de crises, assim, de ansiedade, com muito pensamento disfuncional, muito pensamento ansioso, que me paralisou muito, que me deixou com a autoestima muito, muito, muito ruim nessa parte aí da forma como eu me enxergo externamente falando. E assim, para mim foi bem difícil, foi bem complicado e assim, afetou outras áreas da minha vida, né? Enfim, uma coisa horrenda, uma coisa muito doida, né? Quando a gente para pensar na questão da autoestima, enquanto uma coisa só, se a gente não cuidar direitinho das outras, ela vai desencadeando para outras
situações e outras áreas da nossa vida que a gente termina ficando perdido e fica assim, meio que, meu Deus, e agora o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Então é mais ou menos por aí. É um momento onde você vai ser sincero com você mesmo, vai ser sincera com você mesma, para que você justamente pense, poxa, o que foi que eu planejei para esse primeiro trimestre para mim que eu não consegui fazer, que não deu certo, sabe? É o momento de você parar e ser honesta e honesto com você mesmo, para que você possa olhar para sua vida e dizer assim, cara, tudo bem. Nesse momento eu não consegui, porque nesse momento aconteceram tantas e tantas coisas que fez com que eu não conseguisse. Realmente faltou disciplina da minha parte, realmente aconteceram coisas que eu não consegui manejar as minhas emoções direito e ficou ruim e por conta disso eu não consegui. Sabe por que é bom a gente deixar isso muito claro? Que é pra gente justamente não ficar se culpando e pra gente justamente não ficar se martirizando, que eu acho que é o pior de tudo. Então, assim, quando a gente para pensar nos motivos pela qual aquilo ali que a gente se propôs não deu certo, é onde a gente está conversando com a gente mesma e se acolhendo, né? Que é um momento muito importante que a gente pode fazer pela gente mesmo. Então, assim, refletiu sobre isso, pensou o que é que não deu certo, o que é que você esperava que ia fazer e não fez, esperava que ia acontecer e não aconteceu, recalcula a rota, sabe? Como diria a minha psicóloga, que vai continuar sendo a minha psicóloga, posso fazer nada, não estou agora na terapia, mas os aprendizados que eu tive com ela, enfim, é algo que realmente eu não vou esquecer. Então, como ela sempre falava pra mim, recalcula a rota, rever isso daí, bora rever as metas e vamos ver o que é que a gente pode fazer. A terceira pergunta, gente, é uma pergunta também muito bacana para você poder pensar sobre a sua vida como um todo também, tá? E a pergunta é a seguinte: eu cuidei bem de mim? Quando eu coloquei essa pergunta aqui, minha gente, foi o seguinte: foi pra gente refletir, foi para eu poder refletir se eu de fato havia cuidado de mim, mesmo com essa rotina louca e insana da vida de um professor, da vida de um CLT, da vida de quem trabalha fora e tem que dar conta de várias coisas, sabe? Então, quando eu estava refletindo sobre isso, eu percebi que o cuidado que eu tive por mim, tanto fisicamente como mentalmente, foi um cuidado mínimo, mas muito mínimo mesmo, uma coisa que poderia e que pode melhorar muito mais. Então, assim, coisas que eu queria ter feito por mim, separar um momento para eu poder fazer uma pintura, para eu poder fazer meu devocional, para eu poder fazer coisas por mim que me conectasse comigo mesma e com a minha espiritualidade, eu não consegui fazer direito. E aí eu percebi que foi também por falta de disciplina, mas que foi também porque eu estava com a autoestima muito baixa. Então, por conta disso, foi afetando outras áreas da minha vida que me paralisou, sabe? Então, assim, foi um momento onde eu parei para pensar, poxa, realmente, nesses primeiros meses do ano, eu não me cuidei da forma como eu gostaria, não foi bacana, eu poderia ter feito muito mais por mim, mas é novamente aquele momento onde a gente para, pensa, não se julga, nem se martiriza, se acolhe e recalcula a rota, sabe? E a quarta pergunta desse bloco é a seguinte: quais metas eu já alcancei? Aqui onde você vai pegar o seu caderninho lá das metas que você escreveu para você e você vai parar para pensar e refletir sobre o que foi que você já conseguiu conquistar aí das coisas que você se propôs para você, tanto financeiramente como de coisas materiais, de coisas, sabe, voltadas aí para o teu autocuidado, enfim. Você vai listar, aqui nesse caso eu listei realmente as coisas que eu consegui nesse primeiro trimestre. E aí uma das coisas que eu coloquei aqui foi que eu consegui fazer o meu exame no oftalmologista e consegui fazer o meu óculos novo, que era uma das minhas metas, porque eu estava precisando demais fazer isso por mim. Outra coisa que eu também coloquei foi que eu ganhei de presente da minha mãe um micro-ondas semi-novo e um sofá, porque minha mãe ela comprou um sofá novo para ela. Ela tinha um que tá super bom, minha gente. Vocês sabem, né? Teve um vídeo que eu mostrei aqui para vocês que eu tinha jogado meu sofá fora, tinha feito uma reforminha aqui na sala, né? Uma mudancinha, uma pequena faxina na minha sala para poder tirar o sofá, para poder reorganizar os móveis que a gente tinha aqui na sala. Mas aí a gente ganhou esse sofá e graças a Deus a gente tá com o sofá de novo, minha gente. Porque eu vou dizer pra vocês, viu? A experiência de passar alguns meses sem sofá
foi babado, porque tanto eu como meu esposo, a gente tem costume de assistir as nossas coisas realmente deitadinho em um sofá ou sentado do lado ali do outro e ficar na mesa o tempo inteiro foi muito ruim. Ou deitar no chão, que era o que eu fazia também, para tentar assistir ali de uma maneira mais confortável. Então, obrigado mamãe, te amo muito. Você me deu esse sofá e esse micro-ondas maravilhoso e era uma coisa que estava nos meus planos de comprar, mas que aí Deus é tão bom, mas tão bom que eu ganhei de presente. E aí o micro-ondas, né? Eu só preciso dar uma reforminha nele interna, dar uma lixada, pintar novamente e ele fica zero bala, como diz aqui, né? Fica novinho e fica ótimo. E agora, minha gente, indo para o segundo bloco, eu nomeei esse bloco de Planejando o Segundo Trimestre. E aí as perguntas que eu coloquei foram bem tranquilas também para a gente poder, de fato, recalcular a rota, olhar para nossa vida e dizer assim, peraí, calma, quem manda na minha vida sou eu, quem dá as ordens do que vai e do que não vai sou eu, e é sobre isso, né? Então, ó, a primeira pergunta que eu coloquei aqui foi a seguinte: quais metas eu preciso rever ou ajustar? Aqui é aquele momento onde a gente vai realmente parar para olhar as metas que a gente tem e planejar algumas delas para esse trimestre. Por que a gente não pode colocar todas as metas de uma vez para querer resolver nesse segundo trimestre? Porque a gente ainda tem mais um semestre pela frente e que a gente está fazendo as coisas aqui de maneira fracionada. Então você vai olhar para as metas que você escreveu, você vai olhar para a sua realidade financeira, para a sua realidade emocional, para a sua realidade física e você vai parar e pensar, bom, o que é que eu consigo entregar para mim mesma nesse segundo trimestre? E aí você vai pontuar e escrever de fato aquilo que você quer fazer por você. A segunda pergunta do nosso bloco de reflexões e planejamentos para o segundo trimestre é a seguinte: qual é a minha prioridade agora? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque justamente das metinhas que você separou, das coisas que você quer ali para o seu segundo trimestre, você agora vai afunilar mais e você vai começar a pensar a sua prioridade diante daquelas metas. Porque a gente sabe que determinadas metas que a gente separa ali são metas que a gente coloca ali como que muitas vezes demanda de um recurso financeiro que possa ser que a gente não tenha ali naquele momento, ou as coisas vão acontecendo de uma forma que termina que a gente não consegue realizar aquela meta dali. Mas o objetivo dessa prioridade da sua vida nesse segundo trimestre é justamente você pensar, poxa, das coisas que eu consigo fazer, das coisas que são palpáveis na minha vida, que eu consigo meio que ter o controle, vamos por assim dizer, o que é que vai ser de prioridade no momento? Eu, no meu caso, respondi que, de fato, a prioridade vai ser realmente cuidar aí da minha alimentação e cuidar da minha saúde física como prioridade máxima para que eu realmente possa entregar para mim mesma aquilo que eu me propus a fazer desde o começo do ano, né? Que é treinar ali 4 vezes por semana, comer mais verduras, mais frutas, mais legumes, né? Incluir dentro da minha alimentação, comer mais proteínas, mais fibras, sabe? Então é mais ou menos por aí a segunda pergunta. A terceira pergunta é: o que eu quero melhorar na minha rotina? Então, assim, essa é uma pergunta que, de novo, você vai parar para olhar a sua vida. E aí sim é onde você vai parar para pensar nos seus hobbies, no seu tempo de qualidade com você mesmo, na sua vida relacionada aí ao seu autocuidado. Então é onde você vai parar para refletir de fato o que é que você quer melhorar na sua rotina. A nossa quarta pergunta desse segundo bloco é a seguinte: qual hábito eu quero manter ou criar? Aí é onde a gente de fato vai focar muito mais nos hábitos palpáveis que a gente vai querer fazer. Então, assim, lá na terceira pergunta, que foi sobre o que eu quero melhorar na minha rotina, você pode pensar em várias outras coisas. Você não precisa só pensar nesse viés mais voltado aí para questões de autocuidado, de saúde física e emocional. Você pode pensar também na questão da sua saúde financeira, né? De dizer assim, poxa, nesse primeiro trimestre eu gastei bastante, eu comprei coisa que não devia, nesse segundo trimestre agora eu vou focar em guardar um dinheiro, vou focar em começar a construir uma reserva de emergência para mim,
sabe? Então é mais ou menos por aí. E nessa quarta pergunta, que é justamente sobre um hábito que eu quero construir ou manter, é onde a gente justamente vai parar para pensar nesses pequenos hábitos que a gente quer manter nesse primeiro trimestre, ou manter, ou construir, ou reconstruir, que também faz parte, viu, minha gente? Então, assim, poxa, nesse primeiro trimestre eu não bebi água direito, eu fui muito mal aí na questão de tomar água, de manter meu corpo hidratado, eu fui muito mal aí na questão do meu autocuidado, de manter as minhas unhas sempre feitas, de manter o meu cabelo sempre arrumado, mas nesse segundo trimestre não, nesse segundo trimestre eu quero criar o hábito de toda semana estar com a unha prontinha, estar com a unha bonitinha. Ou eu quero criar o hábito de todo dia, quando eu for trabalhar, eu passar um batom para poder me sentir mais bonita, me sentir melhor comigo mesma. Então, assim, são pequenos hábitos que você vai parar para pensar no que você quer construir, manter ou reconstruir para esse segundo trimestre. E a nossa última pergunta desse bloco, para a gente poder fechar essa reflexão muito bacana, né, é a seguinte: qual pequeno passo eu posso começar hoje? Então, assim, esse pequeno passo, a gente sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi na terapia e que eu estou compartilhando com vocês aqui agora. Quando a gente vai construir um hábito, antes da gente chegar na constância desse hábito, a gente precisa de microações para a gente poder solidificar, para a gente poder deixar aquele hábito forte. Então, assim, quando a gente faz essa pergunta para a gente mesma de qual é o primeiro passo que eu posso fazer hoje já para eu começar a trabalhar essas questões em mim nesse segundo trimestre, é justamente onde a gente começa a buscar fazer com que esse hábito ele fique forte. Então, assim, no meu caso, aqui para mim, um hábito que eu quero muito, né, um pequeno passo que eu quero começar a fazer realmente nesse segundo trimestre, que já está aí de fato se encaminhando, é beber mais água, porque eu percebi que nesse primeiro trimestre teve alguns momentos da minha vida que eu não conseguia beber a quantidade suficiente de água. E aí eu não sei se é por conta disso que eu sempre vivia com a garganta doendo, na verdade desde março, minha gente, que eu tô com uma danada de uma gripe que ela vai e volta, ela nunca melhora. Eu sempre tô com secreção na garganta, secreção no nariz, né, tossindo bastante. Hoje mesmo eu ainda tô tossindo bastante. Já tomei vários remédios, shots, enfim, da imunidade e eu não tenho melhorado. A real é essa. Então, um pequeno passo que eu quero começar a fazer por mim, né, hoje, é justamente ajustar essa questão da água na minha vida, tomar um pouco mais de água. E um outro desafio que eu também quero colocar para mim nesse mês, precisamente de maio, é um desafio que, putz grilo, vai ser o desafio, porque literalmente eu sou viciada nisso, que é comer salsichinha, minha gente. Sabe aquelas salsichinhas? Eu vou deixar uma foto aqui. Gente, eu amo isso, gente. E assim, chegou um ponto da minha vida, nesse primeiro trimestre, que eu só queria comer pão com salsichinha, macarrão com salsichinha, tudo tinha que ter salsichinha. E a gente sabe que isso é uma bomba de coisa ruim, porque não tem nada de bom em comer salsicha o tempo todo. Então, assim, eu quero me propor esse desafio de, nesse mês de maio, eu não consumir absolutamente nada de salsicha. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês façam sim essa reflexão com vocês, né, referente ao trimestre. Eu achei muito legal essa ideia de fazer reflexões partidas ali dentro do semestre, dentro do ano, para a gente realmente sempre estar se alinhando aí com os nossos objetivos, porque infelizmente a gente tem uma mania de chegar ali no começo do ano, no final do ano, né, criar as nossas metas, aquilo que a gente quer para o nosso ano, desenhar ali minimamente como é que a gente espera que seja o nosso ano dentro das coisas que a gente consegue ter o controle, que a gente consegue fazer. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, vai vivendo a vida, vai vivendo outras coisas, vai vivendo sem sentido, sem nenhum propósito assim claro na mente e vai deixando essas coisas que são importantes para trás. Aí quando a gente chega no final do ano, a gente olha para nossas metas e diz assim, meu Deus do céu, eu tinha me proposto a comprar, sei lá, uma máquina de lavar para mim e poxa, eu não comprei. Porque todo mês eu gastava mais do que eu devia com iFood, com lanches, sabe? Com várias outras coisas. Então,
Por isso que eu fiz esse vídeo, sabe? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fique aqui comigo, minha gente, não me abandone. Eu sei que eu passei esse mês de abril, realmente, aí acredito que março também. Foi um mês assim, foram meses que eu não consegui ter tanta constância assim com os vídeos aqui no canal, mas eu tô de volta, vou me empenhar muito nesse mês de maio para trazer realmente conteúdo toda semana para vocês, tá? E é isso, meu povo. Um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!